Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer a oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor, amados, vamos nos colocar de pé nessa noite. É um motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor nesta sexta-feira. Será que aí do seu lugar você pode dizer assim: Senhor, é uma honra estar aqui nessa noite para juntamente com os nossos irmãos receber de algo do Senhor. Amém? Eu creio que nós já estamos aí na reta final desse ano de 2025 e nós tivemos o foco no reino de Deus. 2025 está sendo ainda, né, o ano do reino de Deus. E quantas revelações nós tivemos da parte do Senhor durante esse ano. Quantas revelações nós tivemos. Mas uma das revelações que nós recebemos deste altar foi que nós, como Igreja de Cristo, somos responsáveis em atrair o céu para a terra. Eu creio que a presença do Espírito Santo está aqui nessa noite. E assim como nós fomos preparados, nós somos criados para adoração, eu creio que esse ambiente será cheio da glória de Deus. Aí você me pergunta, mas como que eu vou atrair o céu para a terra? Como é a adoração lá no céu? Será que a gente consegue ter uma dimensão aqui na terra disso? Então eu gostaria de ler com vocês em Apocalipse, capítulo 4. Foi um capítulo que chamou muito a minha atenção no meu devocional dessa semana. E fala sobre como é a adoração no céu. E diz assim: depois disso, tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. E o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos vestidos de branco e com a coroa de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, diante do trono, quando eles paravam e cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e é e há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono, os 24 anciãos caíam de joelhos diante dele e adoravam e atiravam as suas coroas diante do trono, diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas, por Tua vontade elas foram criadas e elas existem. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, porque a realidade do céu ela pode vir à terra, porque
porque você é o imã que atrai o céu para a terra. E assim como nós vemos diante do trono de Deus aqui nesse capítulo, eu creio que a dimensão ela muda, o ambiente é mudado quando a glória invade o lugar. Então aí com seus olhos fechados, se você quiser levantar as suas mãos, comece a dizer: glória, honra, santo, santo, tu és digno, Senhor. Nós queremos iniciar esse culto reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que nos criou, que o Senhor é o Deus que nos salvou, mas também que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Nós queremos reconhecer o teu senhorio sobre nós, reconhecer a tua glória, a tua majestade. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. E assim como aqueles 24 anciãos lançavam suas coroas, nós lançamos sobre ti, Senhor, toda a glória humana. Nós lançamos sobre ti, Senhor, porque nós, Pai, nós somos separados para isso, para adoração, para reconhecer que tu és o nosso Deus. E nós somos dependentes de ti, nada é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. Então recebe, Pai, recebe, Senhor, a nossa entrega, recebe, Senhor, a nossa entrega, a nossa devoção a ti, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Oh, aleluia, oh, aleluia. Enche esse ambiente, Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que muitas das vezes não sabemos adorar como convém, orar como convém, mas o Senhor é aquele Espírito Santo que nos conduz a esse caminho até a sala do trono. Nos conduza nessa noite, Espírito Santo. Nos conduza nessa noite, Espírito Santo. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor.
tua glória, anseia pela tua presença. A minha alma grita, a minha alma anseia por ti. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos da tua presença que nos toca, que nos transforma e que nos traz de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Aleluia. Que é do trono de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Podemos assentar. Se vocês estiverem muito atrás e preferirem sentar um pouquinho à frente, vai ser bom a gente ficar mais próximo. É minha cena, Mateus. Coloca na minha cena, por favor. Boa noite, como é que vocês estão? Diga pela fé, tudo me vai bem. Olha aí para quem está do teu lado, diga assim: eu quero que você seja muito abençoado hoje. Amém? Corre que calabashuri anda la babaha, xeri que calanaya siri anda la nasce, ore que calamanahacha, ore que calamanasso requeri anda la nasha la baborro xequeri anda la nasce. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Tu és bem-vindo neste lugar. Queremos a Tua unção, a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder. Oh Espírito Santo, venha nos tocar. Ele está aqui. Venha nos tocar, ó Espírito Santo. Oh requei calabarra xalamanasso, requei calanayashi. Oh, ora no Espírito Santo. Manifesta a Tua graça, ó Espírito. Oh, requei calabarra xaralababau roxequeriala na raça. Oh, requei calabachuri que calamanaha, leriquei calanaciri andalanassa. Oh, requei calabaçu. Oh, recalababarra xalabassa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, no capítulo 4. Estevam, você desliga, por gentileza, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos do 4 em diante. Acharam? Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegrem-se sempre no Senhor. Fique quietinho, desobediente. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegrem-se sempre no Senhor. Continua. Eu quero outra tradução, por favor. Ponha João Ferreira de Almeida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Foi-se?
Ô Mate, depois dá uma arrumadinha ali, só para... Tá bom? Obrigado. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Continua. Seja a vossa equidade, não, eu quero a João Ferreira de Almeida, não, essa é a King James, né? Vai lá. Acharam? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vai. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Continua. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos começar estudando nessa noite. Obrigado por enquanto, tá bom? Mas conserva essa tradução aí. Já já a gente volta para ela. Eu gostaria de estudar com vocês nesta noite, conversar um pouco sobre quando você sente falta de orar, quando você precisa orar e às vezes você não sabe disso. Orar para nós não pode ser apenas um rito, uma liturgia, uma prática religiosa. A oração para nós, ela precisa representar intimidade com Deus, relacionamento. Amizade. Quando você compreende isso, você vai viver uma vida espiritual diferente da vida religiosa que talvez você viva. Porque a gente se dá por satisfeito pelo simples fato de estarmos na igreja e não de sermos igreja. É diferente de você estar na igreja, estar numa igreja e não ser igreja. A palavra diz que o Senhor não habita mais em templos construídos por mãos humanas. O véu se rasgou de alto a baixo e a glória do Senhor saiu do templo para habitar em nós. E muitos não entendem que quando alguém se converte, quando ela nasce de novo, ela precisa ter uma experiência real com Deus. E esta experiência real com Deus só vai acontecer por meio do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos ter intimidade, relacionamento, amizade com o Espírito Santo. Quando nós falamos que Deus está dentro de nós, que Jesus está dentro de nós, é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Porque Deus está no céu, e à sua direita, à sua destra, está Jesus. Mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós, daqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Por isso que é importante a oração que fazemos de entrega.
Porque quando você faz esta oração, você está convidando o Espírito Santo a morar dentro de você. Daí, falamos que batismo não salva. A nossa decisão é que traz salvação para a nossa vida, através de Cristo Jesus. O batismo é uma confirmação pública de que nos decidimos por Jesus. E se estamos aqui é porque nós somos discípulos de Jesus. E se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso viver a doutrina, o ensinamento apostólico. O que foi ensinado pelos apóstolos? Quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos algo muito profundo de que não dá para ser igreja sem o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que confirma, é o Espírito Santo que testifica, é o Espírito Santo que testemunha. Nós precisamos do Espírito Santo. Não dá para ser crente, não dá para ser filho de Deus, não dá para ser discípulo. Pode deixar, Rose. Não dá para viver a revelação sem o Espírito Santo. E o problema da igreja hoje é que ela quer ser igreja sem o Espírito. E muitos não são igreja, estão apenas numa igreja. Então você precisa aprender a ter essa experiência real com Deus através do Espírito Santo. Do Espírito Santo que vai dirigir, conduzir, governar, dominar. Qual o papel do Espírito Santo na nossa vida? E a igreja de hoje não entende isso. Os apóstolos, eles tinham uma outra visão. Vemos com Pedro. Vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Nem sabemos do tal Espírito. Pedro e Paulo. Vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João, o batismo do arrependimento. E diz a palavra que, ao impor mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E é interessante quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, e você vê que, em várias passagens, nós vamos encontrar referência ao ser cheio do Espírito de novo. Então eles não foram cheios só uma vez, em Atos 2, não, eles foram cheios outras vezes. Por quê? Porque a unção esgota-se. Olha, tem gente que pensa, você usa unção para pregar, você usa unção para orar, você usa unção para ministrar, você usa unção para fazer as coisas de Deus. Guarda isso, nós usamos a unção de Deus para tudo. Porque em tudo o nome do Senhor deve ser glorificado. Então o Espírito Santo, ele flui na minha vida em tudo e para tudo. Só que nós não entendemos isso. E a unção vai acabando. E você vai começando a ficar triste. Você vai começar a ficar vazio. E você não sabe o porquê daquela sensação ruim, de angústia, de aperto no coração. Parece que algo ruim vai acontecer. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te convidando para orar. É o Espírito Santo te chamando para se trancar com Ele. É o Espírito Santo tratando com você. Então, eu não sabia disso.
E eu me sentia fraco. Vinha uma tristeza do nada, uma sensação de angústia, de aperto no coração, de vazio. E sempre a gente ouve, né, as pessoas dizendo assim: eu estou me sentindo mal, parece que vai acontecer uma desgraça, eu não sei o porquê. Aí eu aprendi que o Espírito Santo, ele nos incomoda, porque ele quer ter um particular com você. Porque ele quer que você fale com ele. E depois de você falar com ele, ele também pode falar com você. É interessante que eu e você não vamos ouvir Deus falando assim: Márcia, Selma, Iracema. O profeta disse que Deus não estava no vento, Deus não estava nas rochas que fendiam, Deus não estava no terremoto, Deus estava num vento suave. Quando a palavra de Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sabe o que é isso? Não dá para Deus falar com você se você tiver a milhão. Por isso que às vezes acontece alguma coisa e Deus para a gente. Você está a 300 por hora e Ele puxa o freio de mão e você capota. Por quê? Aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. É muito importante você tirar o pé do acelerador e brecar. Às vezes a gente acha que o ativismo é bom, mas nada vai dar certo se você não começar com oração. Nada vai dar certo se você não começar com jejum. Nada vai dar certo se você não começar com consagração. Aí o crente acha que pelo fato dele estar na igreja, tudo vai acontecer de bom com ele. O bom é que quando você sabe que é igreja, você não vai se preocupar com o dia mau, porque Jesus avisou que devemos nos preparar para o dia mau. O dia mau virá. E ninguém quer viver o dia mau. Mas quando eu estou em Deus, o Espírito vai me fortalecer. O Espírito vai me consolar. O Espírito Santo, Ele quer agir na minha e na sua vida. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O crente, ele lê o versículo e põe um ponto final onde tem vírgula. Neste mundo tereis aflições, vírgula, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí você vê os crentes recitando esse versículo. A Bíblia diz que neste mundo eu terei aflições, eu terei aflições, eu terei aflições. É verdade. Mas a Bíblia diz assim: mas eu venci o mundo. Ele está dizendo que se ele venceu, eu vou vencer, você vai vencer, nós vamos vencer. Mas não dá para vencer na carne, no nosso braço, na nossa força. Nós precisamos do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não suportamos. É por isso que tem muito crente que está sucumbindo, em crise, com transtornos, vivendo complexos, tormentos, crise de identidade.
Porque se você permitir que o Espírito Santo faça na tua vida o que Ele quer fazer, em Cristo Jesus você vai ser mais que vencedor. É algo sobrenatural dentro de nós. Não dá para explicar. É por isso que Paulo fala para os filipenses. Coloca o último versículo que lemos. E a paz que excede todo o conhecimento ou entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Deixa aí, por favor. Olha só. A palavra começa: alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É uma palavra para a igreja. Eu preciso me alegrar, não só quando as coisas dão certo, não só quando acontece aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas eu preciso me alegrar quando tudo vai bem e quando tudo vai mal, porque a minha alegria independe de situações, independe de circunstâncias, independe de coisas. Porque quando nós somos almáticos, quando a coisa dá certo nos alegramos, quando a coisa dá errado nos entristecemos. E quando nós nos alegramos, nós nos esquecemos de dar glória a Deus. Tem muito crente que é bom para pedir e péssimo para agradecer. E o crente que não reconhece o que Deus faz, não glorifica a Deus, ele não vai ver outras bênçãos acontecendo. Quanto mais você é grato e quanto mais você reconhece, mais bênção você recebe, porque você está glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Agora, quando tudo vai mal, a gente não glorifica. Se não glorifica quando a coisa dá certo, quando tudo está bem, imagina só quando tudo vai mal. Preste atenção. O verdadeiro louvor nós entregamos ao Senhor quando tudo está mal. Quando o diabo diz: onde está o teu Deus? Por que ele não te ouviu? Por que ele não te atendeu? Aí você vai glorificar ao Senhor. Porque você serve a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Então, alegrai-vos sempre no Senhor, não é de vez em quando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Aí você vai dizer: Deus, está doendo, meu coração está sangrando, eu estou chorando, mas a tua palavra diz para eu me alegrar, e eu vou me alegrar, porque quando eu me alegro, eu glorifico, exalto e bendigo o teu santo nome, porque tu és um Deus justo, porque tu sabes de todas as coisas, e a minha vida está em tuas mãos. Sabe o que vai acontecer? O diabo não vai poder reter a tua bênção. Quando nós olhamos para Daniel 10:10, nós vemos que ali uma guerra é travada nas regiões celestiais, entre o príncipe da Pérsia e Gabriel. O anjo Gabriel. Depois vem o Miguel. Aí vem o Miguel, depois vem o Gabriel. Então estou certo. Então, nós precisamos compreender que existe um apoio do céu para todas as guerras que enfrentamos. Existe um apoio do céu para todas as guerras que enfrentamos. Existe um apoio do céu para todas as guerras que enfrentamos. E o que Daniel estava fazendo?
jejuando, numa consagração de 21 dias, buscando uma resposta de Deus. E é dito para ele: desde o primeiro dia, as tuas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Mas o príncipe da Pérsia fez frente. Lutou para que eu não chegasse. Pedi reforço. E eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas orações. Preste atenção. Não pense você que Deus não está te ouvindo. Olha só, eu vou fazer uma menção aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26. Olha o que diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Ou seja, Deus sabe que somos fracos. Porque não sabemos orar como convém. E está falando aqui de oração. De uma fraqueza que existe em nós no momento que vamos orar. Por quê? Nós não sabemos orar 100% de acordo com a vontade de Deus. Aí eu vou depender do Espírito Santo para que Ele me guie, me dirija, me governe no meu momento de oração. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sabe o que significa isso? Que quando eu entro na presença de Deus, não olhando para o relógio com pressa, porque na hora que você começa a orar, quando você entra na arena de oração, você é bombardeado. O pensamento voa. Você está ali de corpo presente. Mas você começa a pensar em muitas coisas. Uma das coisas que o inimigo faz você falar: eu não sei orar. Eu não sei o que falar. Eu oro 5 minutos, depois acabou. Mas se você permitir que o Espírito Santo te auxilie nas tuas fraquezas, de fraco você vai se tornar forte. E é interessante isso. Eu digo às vezes: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu te peço, me auxilie na minha fraqueza. Eu vou orar sobre isso agora no Espírito Santo. Correquei calabashuri anda lá na racha. Orequei caramanala bababa rachou. E eu fico orando em línguas. E quando eu estou orando em línguas, eu estou orando 100% de acordo com a palavra de Deus. Eu não sei orar como convém. Eu não sei exatamente o que falar, o que pedir. Mas o Espírito Santo que está em mim, Ele intercede, muitas vezes com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Vem aquele peso intercessório. E você começa: oh, ricanta lavasterianda lanache, oh, rique calamanai ashirialabasso. Tudo que você precisa é permitir que o Espírito Santo use você. A gente deixa o espírito de raiva tomar conta. O espírito que traz o desejo de vingança. O espírito não perdoador. O espírito de arrogância, de orgulho, de prepotência. O espírito de pensamentos maliciosos. O espírito de maledicência, de murmuração, de reclamação.
São espíritos que tentam você, para você não ter credibilidade no reino espiritual, sabia? O diabo ele faz assim, se ele usa a tua boca para você falar palavrão, xingar e praguejar, quando você for orar, ele como acusador vai dizer assim: Deus, ele agora há pouco estava xingando, falando palavrão, praguejando, amaldiçoando. Agora quando você teme ao Senhor, sabe o que é temer a Deus? É você diz: eu era boca suja, agora eu estou me policiando, eu não vou mais falar palavrão, eu não vou mais xingar, eu não vou mais praguejar, eu não vou mais rogar maldição, eu agora não vou murmurar mais, porque as pessoas pensam, não, vai descer um anjo do céu com uma espada afiada, ponte aguda, e enfiar na minha garganta, para eu não falar. Não, a decisão é minha. Então temer a Deus é dizer, eu não vou fazer porque eu quero agradar o Espírito Santo. Eu não vou fazer porque eu quero agradar o Espírito Santo. Eu não vou fazer porque eu quero agradar o Espírito Santo. E quanto mais eu me posiciono, mais perto de Deus eu vou chegando, mais unção eu venho recebendo, mais autoridade eu recebo, mais unção, mais poder. Aí o inimigo não pode impedir o nosso milagre. Agora, quando a gente não tem autoridade, não tem credibilidade, a gente vai orar achando que Deus tem obrigação de fazer. Quando eu me quebranto, quando eu entro em jejum, quando eu entro em oração, quando eu busco, eu já estou me conectando com o céu. Num primeiro momento, pode parecer tudo normal. Num segundo momento, pode parecer tudo normal. Num terceiro momento, pode parecer tudo normal. Mas vai chegar uma hora, como aconteceu no dia de Pentecostes. Aquele lugar tremeu. Era um pequeno cenáculo. 120 pessoas estavam lá dentro. Aquele lugar tremeu, balançou, e um vento soprou. O Espírito Santo soprou, veio do céu como um vento veemente, e aquelas pessoas que estavam lá foram cheias do Espírito Santo de Deus, e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem falou? Elas. E falaram no Espírito Santo. Quem falou? Elas. Então eu preciso entender que quem fala sou eu, mas o Espírito Santo vai tomar a minha boca, vai tomar a minha língua, vai tomar as minhas palavras. E foram batizados no Espírito Santo. E começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo quer encher você. Mas Ele não vai encher você se você não quiser ser cheio. Aquelas pessoas não foram para o cenáculo só aquele dia. Elas estavam buscando. Porque Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até serem cheios do Espírito, até serem batizados no Espírito Santo. Depois, vocês devem ir para Samaria, devem ir para onde mais? Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Aconteceu algo interessante, que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e eles não queriam mais sair dali. Eles queriam ficar naquela experiência gostosa que tiveram no cenáculo.
Aí sabe o que Deus permitiu? Uma revolta. Aí Estevão foi morto, o primeiro mártir da igreja. E a igreja se dispersou. Aí foi para Samaria, Judeia e os confins da terra. A nossa tendência é de se acomodar. Depois de uma primeira experiência. É muito importante que a gente ouça isso todas as vezes, repetidas vezes. Isso é didático, até que você possa compreender que o Espírito Santo quer se mover através de você. Mas antes dele se mover através de você, ele quer se mover em você. O Espírito Santo, ele precisa fazer algo primeiro em você. Porque não tem sentido a gente querer fazer algo na vida de outros, sendo que não aconteceu primeiro em nós. Então, quando você está cheio, por onde você passar, pessoas serão cheias. Se você está transbordando por onde você passar, você vai ministrar este transbordo. Às vezes num toque. Eu me lembro que uma vez terminou o culto, as pessoas estavam indo embora, eu passei a mão na cabeça de um garoto e disse: Deus abençoe. Aí a mãe disse: pastor, aconteceu um milagre. O meu filho era muito rebelde. Eu até achava que era demônio. Meu filho era arteiro, mal educado, respondão. E quando ele saiu da igreja, o senhor só pôs a mão na cabeça dele e disse: Deus abençoe. O senhor nem orou. E ele mudou da água para o vinho. Ele agora é educado. Ele é obediente. Ele é um bom menino. Pastor, eu sabia que era um espírito mau que estava nele. E saiu da vida dele naquele dia. Imagine você. Você convive com muitos demônios todos os dias. Vou repetir. Você convive com muitos demônios todos os dias e não sabe disso. As pessoas se queixam para você. Nem tudo é normal. Tem coisa que é espiritual e está na cara. E a Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Como? Através de mim, através de você. Então eu preciso saber disso. Você precisa saber disso. E eu brinco dizendo: primeiro você vai expulsar os seus próprios demônios, e depois você vai expulsar os demônios dos outros. E como isso é real, gente. Tem gente que me liga: pastor, não estou conseguindo expulsar esse demônio aqui. O senhor pode expulsar pelo viva voz? Eu falei: posso. Aí o demônio falou: ele não, eu não quero ouvir ele. Cala a boca, eu estou indo embora. Por quê? Presta atenção. O diabo sabe quem você é. E sabe por quê? Ele sabe quem você é. Porque Deus te conhece. Só que você precisa conhecer a Deus. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não conhece o poder de Deus. Mas a gente quer o poder, mas sem Deus. Não existe poder sem Deus. Eu preciso de Deus. Mas para eu conhecer a Deus, eu tenho que ir para a Bíblia. Eu tenho que botar a cara na Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia.
Eu tenho que meditar na Bíblia. Eu tenho que confessar a Bíblia. Quando você começa a se exercitar, não só na academia, mas espiritualmente, a tua vida nunca mais será a mesma. Sabe o que é restauração? Você se torna forte. Olha o que diz Judas 1:20. Olha o que diz Judas 1:20. Esse é o irmão de Jesus. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então, oração no Espírito Santo não é só para um momento de emoção. Eu estou dentro da igreja, oh Senhor, oh ribalava suricanda. Não. Olha só. Eu tenho mania até hoje. Às vezes eu me pego orando em língua sem perceber, e às vezes eu exagero, eu começo a orar um pouco alto. E as pessoas acham que eu estou ficando maluco, obviamente. Então toma cuidado, senão vão te internar. Então eu me lembro de um dia que a minha mãe disse assim, ela trabalhava em meados dos alô, voltou. Morreu. 1, 2. Em meados dos anos 90, aí minha mãe falou, entrega este salgado para mim, por favor. Aí fui eu lá, corre, que calabachuri, anda lá na rachalabachuri, anda lá nasci. Aí, eu fui entregar, a mulher estava grávida. Aí eu disse assim, para quando é o bebê? Ela disse, para tanto tempo, não ia demorar muito. Eu perguntei, é menino ou é menina? Aí ela falou assim, é menino. Eu não me lembro bem se eu falei menino ou menina. Eu só sei que ela falou, é menina. Eu falei, mas é menino. Ela falou, não é, eu já fiz ultrassom, já comprei todo enxoval. Não é não. Quando nasceu. Se era menina, nasceu menino. Ela comprou tudo rosa, fez um quarto rosa. E era azul. Ela falou, foi ele que rogou praga na minha vida. Não, eu só falei aquilo que eu ouvi do Espírito Santo. Obrigado. Eu só falei aquilo que eu ouvi do Espírito Santo. Às vezes as pessoas não entendem. Uma vez, nós estávamos num culto, tinha bastante gente. Eu disse, tem um casal aqui que quer muito ter uma criança e não pode. Vem aqui na frente, eu vou orar por vocês. Aí eles vieram, era no nosso segundo escritório, uma casa na Rua do Mercado. Eu impus mão sobre eles caíram debaixo da unção. E eu dizia assim, não mexa. Porque algumas pessoas, às vezes, inadvertidamente, querem levantar antes da hora. Deus está fazendo alguma coisa, deixa Ele fazer. É a gente que se preocupa com o horário, é a gente que quer ir embora, é a gente que fica impaciente. Deixa o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer. Aí, depois de um tempo ela me procura. Ela falou, pastor, o senhor lembra de mim? Eu disse, não. O senhor no culto disse que tinha um casal que queria muito ter um filho e não podia ter. E o senhor orou por mim. Eu falei, é mesmo? Eu sou essa pessoa. Aí ela contou o testemunho dela. Ela falou que foi no médico dela e disse, doutor, eu estou grávida. O médico disse, você não pode estar grávida. Ela disse, eu estou grávida. Eu trouxe aqui meu exame. Ela falou, de farmácia não vale. Ela falou, não, é de sangue. Laboratório. Positivo. Ele falou, é gravidez psicológica. Impossível você estar grávida. Mas já que você insiste, vamos fazer em outro laboratório. Ela falou, está aqui, já fiz.
positivo, a cegonha. Aí ele falou, impossível. Mas já que você insiste, vamos fazer um ultrassom. Quando fez a ultrassom, ele se converteu. Ele é da igreja do Nazareno em Campinas hoje, é um médico. Acho que já aposentado. Ele disse, fui eu quem te operei. Fui eu quem tirei o teu útero. Mas você tem um útero novo dentro de você. Se ela dissesse para mim, eu não tenho útero, eu dizia, volta a sentar, minha filha. Ainda bem que eu não soube. Porque tem coisa que cancela a tua fé. Pode ver como é que é. Acontece um problema, a tua fé não funciona, porque você não crê. Você acredita mais no problema do que no poder de Deus. Aí você não vê o sobrenatural de Deus acontecendo. Então, graças a Deus, ela não falou, eu não tenho útero. Eu ia dizer, volta filha, para o seu lugar, viu? Deus abençoe. Mas eu não sabia. Preste atenção, às vezes é melhor a gente não saber. Uma vez eu estava entrando na igreja, geralmente quando eu entro eu não gosto de conversar com ninguém. Porque se eu falo alguma coisa aqui, a pessoa vai dizer, fui eu que falei para o pastor. Por isso que ele está falando, por isso que ele está pregando, por isso que ele está ministrando. Aí um irmão veio e falou comigo, falou, pastor, o senhor precisa orar por mim, porque eu estou com a hemorroida atacada, eu estou sofrendo demais, não aguento esse sofrimento. Aí no meio do culto eu falei, Deus quer curar pessoas com hemorroidas. Foram 5 para frente. 5. Quantos? 5. Ele ficou no lugar dele. Fui eu que falei para o pastor. Ele está falando porque eu que falei que estou com a minha hemorroida atacada. Estou sofrendo demais. Não é Deus não. Os 5 foram curados. Ele parece um couve-flor até hoje. Preste atenção, não duvide de Deus. Você às vezes nem precisa vir para frente. No teu lugar, Ele te encontra. Ele já te trouxe aqui. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar. Ele pode mudar a tua vida, a tua sorte, teu destino, teu depois, teu amanhã, teu futuro. O problema é que a gente acha que, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes mesmo de pedirmos, Ele já conhece as nossas necessidades. Tem mulher que fala, pastor, o senhor não conhece o meu marido? Eu disse, eu não conheço, mas Deus conhece ele muito bem. Pastor, o senhor não conhece a catraia que é minha mulher? Eu digo, eu não conheço, graças a Deus, mas o Espírito Santo conhece ela muito bem, e transforma de catraia para bênção. Amém? Por que nós estamos aqui? Aprendendo a exercitar a nossa fé. Por quê? Porque o crente hoje não exercita. Por exemplo, tem gente que está com um problema, e ele busca a Deus só quando tem problema. É a mesma coisa de um atleta que quer se exercitar na véspera do campeonato, da maratona. Vai dar certo? Não, ele vai perder. Ele não vai subir no pódio, ele não vai ser vencedor. Por quê? O teu preparo é diário. Diga, o meu preparo é diário. Então, se a Bíblia diz que eu tenho que me preparar para o dia mau, o meu preparo é diário. Amados, eu assisti um vídeo do pastor Hernani, que a gente trouxe na igreja várias vezes, falando sobre a oração da madrugada. Deus tem me acordado às 4 horas para orar. E ele fala que orar, você pode orar em qualquer horário. Deus ouve. Mas ele fala, para ouvir a Deus, você deve orar de madrugada. Nesta janela, os grandes avivalistas, que foram muito usados por Deus,
oravam neste horário. Eu não estou falando para você orar neste horário. Você ora no horário que você quiser. Mas eu quero te falar uma coisa. O Senhor tem acordado você de madrugada, e você sabe disso. Mas só se Ele te empurrar da cama para você orar. Sabe o que você faz? Pega o celular e começa a navegar. Não faça mais isso. Acordou de madrugada? Você não está acordando por acaso. O Espírito Santo nos chama para orar. Lembra que eu disse? Tristeza profunda. Um sentimento de peso, uma angústia. Algo ruim. Parece que uma tragédia vai acontecer. O que é isso? É o Espírito Santo falando com você. Está na hora de orar. Quando não dá fome, não dói a barriga? Então, a barriga não ronca. Ela está te chamando para comer. E você não reconhece quando o Espírito Santo quer se trancar com você. Por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta. E ali fala com Ele. Mas a gente não quer conversar com o Espírito Santo, a gente quer conversar com um amigo, com amiga, com o vizinho, com o colega, com o companheiro de trabalho. Tem gente que conversa até com um desconhecido. Primeira vez que vê na vida, ele abre a vida dele. Agora, quando você vai conversar com o Espírito Santo, e eu falo conversar mesmo, você não precisa chegar e dizer: oh querido Deus inefável Pai, magnânimo, glorioso, tremendo. Não, você senta lá. Eu boto uma musiquinha assim no meu celular, deixo lá no sofá, falo: Deus, que bom que eu acordei, obrigado, esse momento está sendo tão gostoso de orar de madrugada. Pode me chamar todo dia, eu quero estar aqui, Senhor, na Tua presença. Eu quero falar contigo, mas eu também quero te ouvir. Meu dia hoje foi corrido, Senhor. Estou cansadão, quebrado. Será que é o peso dos 57 anos já? Me renova, Senhor. Eu quero ter a fé de Caleb, a unção de Caleb. Ele com 80 e poucos anos, ele dizia: eu me sinto como se fosse um menino. Se tiver que guerrear, eu vou tomar a minha parte dos inimigos. E você ora. E começa a falar com Deus, conversa com Ele. Deus, tem uma coisa me incomodando, me chateando, me aborrecendo. Mas só o Senhor para tirar isso do meu coração. Então eu estou orando agora. Faz, Senhor. Trabalha na minha mente. Tira essa ansiedade de mim. Essa dependência de pessoas. Me faz forte. Coloca diante de Deus a tua necessidade. Deus, eu tenho uma conta para pagar. E eu não tenho dinheiro. Mas os meus recursos vêm de ti. O maná caía do céu. Isso significa que a bênção cai do céu. Aquilo que nós precisamos deve vir de Deus. Então eu estou orando, porque eu sei que o Senhor tem poder de fazer o que eu preciso. Eu não tenho de onde tirar, eu não tenho o que fazer. Eu já não tenho mais porta para bater. E o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, cuida de mim. Me abençoe. Me dá esse milagre. Ouve aqui. Eu estava com um carro, que era um Corolla, um carro bom. Só que eu tinha feito uma manutenção dele, não ficou do jeito que eu queria. Eu falei: Deus, Pai, aqui é o teu filho falando, o Alberto.
Agora eu enjoei desse carro, não quero mais ele. Eu quero outro carro, me abençoa. Que eu possa vender ele valorizado, que eu possa dar uma boa entrada. O senhor já sabe onde está o meu carro novo. Eu tomo posse agora, viu? Em nome de Jesus. Porque tem gente que pensa que para orar ele tem que serrar a mão até a unha marcar. Até a unha marcar. Sabe? Ele tem que bater o pé, ele tem que gritar. Tá bem, Giovanni? Então imagina só, uma vez passaram na frente de uma igreja pentecostal, que fazia muito barulho. Aí o homem ficou inconformado com tanto barulho, ele perguntou para o obreiro que estava na porta, escuta, por que tanta gritaria aí na igreja? Ele falou, é que Deus está operando. Ele falou, e não usa anestesia não? Todo mundo gritando, todo mundo fazendo barulho, não usa anestesia. Então, as pessoas do mundo não entendem. Preste atenção, sabe por que você consegue conversar com Deus assim? Porque você é íntimo dele. E ele quer ser íntimo de você. Ele só pode ser íntimo de você se você for íntimo dele. Por isso que a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Você precisa aprender a se achegar. Conversar sobre tudo. Eu me lembro de uma irmã, o marido estava desempregado, eles estavam passando por necessidades. Eu senti no meu coração de ir na casa dela e levar uma cesta básica. Só que ela morava no Jardim América. Aí eu falei, Deus, e se ela ficar ofendida com essa cesta que eu estou levando? Aí eu cheguei na casa dela, deixei a cesta dentro do carro. E eu entrei e ela disse assim, pastor, eu queria muito te servir um café, mas eu não tenho nem café e nem açúcar. Eu falei, irmã, vem cá, vamos descer lá no carro. Abri o porta-mala do carro. E quando essa irmã viu, ela ajoelhou na rua e levantava a mão e dizia, obrigado, Senhor. Eu comprei mistura. Eu comprei bife, eu comprei linguiça, eu comprei sardinha, eu comprei salsicha, eu comprei ovos, eu comprei, sabe aquela compra caprichada? Porque às vezes você tem que abençoar como se fosse para você. Porque se a gente dá uma coisa minguada, a gente vai receber algo minguado, a não ser que seja o último que a gente tem. Mas se você tem condições de fazer melhor e não faz, a Bíblia diz que você peca. Então se eu quero que a minha vida mude, eu preciso fazer a coisa da forma certa. Tem crente que quer prosperar sem ser dizimista e ofertante, não vai prosperar. Não vai sair das dívidas. Não vai sair da inadimplência, da vergonha, do opróbrio, do apontar dos dedos. Mas na medida que ele começa a ouvir o Espírito Santo, ele começa a fazer o que Deus está mandando ele fazer. Aí ela me contou, pastor, de manhã, eu abri a despensa e não tinha nada. Aí eu ajoelhei no chão, abri minha mão e disse, Deus, aquele que ouve a oração do aflito, do necessitado e do pobre, enche o meu armário. Eu creio no meu milagre. E eu sei que em nome de Jesus o Senhor vai mandar provisão. Eu não sei de onde, não sei como. Aí quando ela contou isso, amados, eu falei, fique em paz, porque Deus já liberou o emprego do teu marido. Acabei de falar, o camarada apareceu, pastor, o senhor aqui em casa? Aí ele abraçou a esposa, beijou, chorou e disse assim, deu certo o emprego. Consegui, Deus abriu uma porta. Preste atenção, deixa Deus te usar. Sabe por que você não é mais abençoado? Porque você não deixa Deus te usar. E é interessante, porque Deus vai mudar algumas coisas na tua vida. A gente quer fazer a nossa vida assim, Deus, eu quero fazer assim. Tem gente que é muito organizado, né?
eu quero fazer assim, e não dá lugar para Deus. Mas olha o que diz Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Sabe, obrigado, sabe que nesse dia, Jesus estava ministrando para uma grande multidão, e Jesus percebeu o coração deles, eles estavam aflitos, por isso aqui money, cascalho, bufunfa, dinheiro. Aí Jesus disse assim: olhem para as aves dos céus, elas não plantam e nem colhem, mas o vosso Pai Celestial cuida delas. Olha para os lírios do campo, como são lindos, mas daqui a pouco eles vão secar e vão ser jogados no fogo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão lindamente assim. Não vos preocupeis com coisa alguma. Quando eu me preocupo, eu peco. Porque a ordem foi: não se preocupe com coisa alguma. Por quê? Porque Deus, nosso Pai, cuida dos seus filhos. Nesta hora eu sempre pego uma criança e pergunto para ela assim: quanto que a mãe paga de aluguel? Não sei. Quanto que paga de luz? Não sei. Quanto paga de água? Não sei. Quanto paga de compra por mês? Não sei. Quanto que gasta combustível por mês? Não sei. A criança não sabe nada. Sabe por quê? Os pais não deixam as crianças preocupadas. Por quê? Porque quem cuida deles é o Pai. Quem cuida de você é o seu Pai. E a Bíblia diz assim: homens de pouca fé. Então quem se preocupa tem que trabalhar a fé, tem que aumentar a fé. Porque não adianta, a Bíblia diz que você ficar preocupado, você não vai aumentar a sua altura em nenhum côvado. Não vai mudar naturalmente a cor do cabelo. Muito pelo contrário, ele cai. A preocupação é um veneno para nós. É uma das armas mais poderosas do diabo. Porque quando a gente se preocupa, é porque a gente não confia. Mas pastor, uma preocupaçãozinha assim, pequenininha, preste atenção. Se você se preocupa com algo pequeno, você vai se preocupar com as grandes. Mas se você confia nas pequeninas, pode esperar, porque Deus vai te abençoar nas grandes. A Bíblia não diz que aquele que for fiel no pouco será posto sobre muito. É uma promessa. Funciona. Então eu preciso praticar a palavra de Deus. Ela tem que ser prática. Evangelho é prático. Deus falou para Tiago: não seja apenas ouvinte. E esta palavra é para nós também, porque a gente ouve, entra por aqui e sai por aqui. A gente não pratica. Não seja, porém, ouvintes, espectadores, mas praticantes. Você precisa experimentar e ver a glória de Deus na sua vida. Só que você precisa aprender a fazer isso. E não é de forma religiosa. É na medida que você vai tendo comunhão com Deus, intimidade, relacionamento profundo, estreito, íntimo. E a alegria do Pai é de abençoar o filho.
A alegria do Pai é de alegrar o teu coração. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Olha o que diz antes. Volta 2 versículos antes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você viu aqui o propósito de Deus? Trabalhe para que você tenha condições de atender o necessitado, ou seja, de abençoar. Porque quando você abençoa, você é abençoado. Ele podia dizer que você deve trabalhar para guardar dinheiro, para você comprar, vender, investir, poupar. Mas ele está dizendo, olha, prospere para você plantar, para colher. Olha o que diz embaixo. Continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por quê? Eu falei hoje, você perde a credibilidade com Deus. Se você xinga, fala palavrão, pragueja, amaldiçoa. A Bíblia diz assim, pode sair de uma fonte água doce e salgada? Não. Ou eu sou de Deus ou não sou. Ou é água doce, ou é água salgada. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu acho, volta 3 para mim, que eu acho que fala da gritaria. – 26 ou 27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol debaixo da vossa ira. Sabe o que quer dizer isso? Não coloque o sol debaixo da vossa ira. Antes do sol se esconder, resolva a sua pendenga, pede perdão, se conserta. Aí a tua ira não vai te fazer pecar. Perdeu a cabeça, mas se consertou. Continua. Nem deis lugar ao diabo. Olha como é sério. Por quê? Quando eu não perdoo, eu dou lugar ao diabo. E muitas vezes a gente faz coisas assim que entristece muito a Deus. Vai. Eu quero da gritaria, ver se é antes. Qual é? Oi? 31? Põe aí, 31 para nós. Longe de vós toda amargura, preste atenção, vamos por partes. Olha só. Tem raiva, ódio, desejo de vingança, ressentimento, mágoa e amargura. Uma é pior do que a outra. É o presente que o diabo quer te dar, todo dia. Tem gente que vai, pastor, eu tenho tanta raiva, pastor, eu tenho tanta mágoa, e a mágoa se transforma em amargura, com raízes profundas, para separar você de Deus. Tudo isso que o diabo quer fazer, é para quebrar a nossa comunhão com Deus, pode ver. Quando você diz, eu não vou me entristecer com absolutamente mais nada, diabo. Eu vou agora me alegrar no Senhor, porque a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Agora eu vou me alegrar. Se tu está bem ou não está. Não está hoje, mas vai estar amanhã, em nome de Jesus. Acabou. O diabo vai dizer, agora não dá mais para brincar? Ignorante, não sabe mais brincar. Aceita a tristeza, não aceito. Aceita a raiva, a provocação, fala, não aceito, não vou responder ao tolo segundo a sua estontícia, não vou xingar, não vou brigar, não vou me desentender. O justo não se justifica, está perdoado em nome de Jesus, e para mim morreu o assunto, não comenta mais com ninguém.
pessoa ela fica magoada. Ela não fala para ninguém, mas fica estragada. A mágoa é o câncer que corrói o recipiente. Hoje ela está ruim, amanhã ela vai ficar pior, até se perder. E a raiz de amargura, amados, é terrível. Olha, uma pessoa amargurada lá fora no mundo é uma coisa, um crente amargurado é uma desgraça. Porque ele não deixa mais Deus falar no coração, ele não deixa mais o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. É só pela misericórdia. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria. Tem crente, eu não sei se vocês sabem, é claro que eles não estão aqui nesta noite, mas tem o hábito de gritar. E os vizinhos sabem que eles são crentes, que eles são de Jesus. Eles pegam a Bíblia no final de semana, põem debaixo do braço, passa do lado do vizinho e diz: vamos para a igreja, vizinho. O vizinho pensa, não fala: se for para viver igual eles vivem, nunca eu vou nessa igreja. Está ouvindo a gritaria, o xingamento, os palavrões. Amados, a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, aonde quer que a gente vá. E você tem que tomar cuidado, para o diabo não roubar a tua bênção, porque às vezes é muito fácil, ele dá um sopro e você cai, ele te dá um empurrão, você cai, é uma tentação boba e você cai. Eu estou com um grupo de homens, discipulando um grupo de homens, está muito legal. Sabe por quê? Todos eles eram viciados em pornografia. Todos eles navegavam em sites proibidos, indecorosos. Eles confessaram o pecado: pastor, eu sou pornográfico, eu peco, eu faço o que não devo, isso pesa na minha vida, eu me sinto mal, eu não quero. E a gente começou a orar, jejuar. Enquanto eles não aprenderam a jejuar, eles não conseguiram vencer estas práticas. Mas não é jejumzinho assim de coisa boba, não. É jejum de pegar pesado. Carçudo fez um de 3 dias, passou mal. Não foi? Passa, não passa? Domingo agora eu retomo o outro, de 3 dias e 3 noites. Eu estou fazendo uma semana assim, uma semana não, uma semana assim, uma semana não, de 3 dias e 3 noites. Aí depois vou fazer um de 7. Amados, sabe o que eles disseram? Perdi a vontade, não tem mais graça, tudo que aparece no meu celular eu bloqueio, nem olho. Eu falei: não dá nenhuma bebidinha? Bebidinha é dar uma olhadinha assim, caprichada, porque dizem que a primeira olhada não é pecado, né? Aí o crente capricha na primeira. Ele fala: sai, mas sai devagarinho. Aí todos eles foi unânime. Eu falei: gente, fala diante de Deus e não minta. Falei: pastor, é sério. E teve casos, eu não sei se vocês sabem, o diabo usa a mulher para o cara pecar. Mas pastor, não é desculpa. O homem é biologicamente diferente da mulher. A mulher não liga muitas vezes para isso, mas ela precisa cuidar do marido dela. A Bíblia diz que o homem não é dono do seu corpo e nem a mulher é dono do corpo dela. Os dois precisam se entender para um cuidar do outro. Tem irmã que chegou e falou: pastor, meu marido está atazanado, é uma legião, o senhor precisa fazer aí uma oração forte na cabeça dele. Eu falei: sabe o que você precisa fazer, irmã? Com todo respeito, você precisa dar um trato nele, dar uma chave de perna nele, sabe? Comparece, irmã.
Aí depois ela veio de um tempo, falou: pastor, o senhor não sabe. Eu falei: o quê? Vai reclamar do marido de novo? Não, pastor, ele mudou da água para o vinho. Minha mulher tem o dom de transformar vinho em água. Pega o cara, e não transforma pão em pedra, amados. Sabe, você está vendo que o cara está xarope. Está vendo que o cara está xarope, que o cara está ignorante, que o cara está sistemático, que o cara está em crise. Amor, vem cá. Sabe, põe aquela música da Pantera Cor-de-Rosa. Banam, banam. Sabe tocar aí? Banam, 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 banam. Ah, meu Deus do céu. Põe aquela música aquele hino do latino. Hoje tem festa aqui no meu AP. E glória a Deus. Você vai ver se o camarada não muda. Ele chega dando risada na igreja. Quando o cara chega aqui ignorante, eu já sei. Falou: oh, meu Deus, a irmã não está fazendo a lição de casa. Tem irmão que chega aqui, sabe, saltitante, sabe, pisando em ovos, né? Red Bull me dá asas. Sabe, pastor, o senhor quer que eu sirva aonde? O que o senhor quer de mim? Pastor, estou aqui para servir, eu amo Jesus. Quando você vê o cara, pega, ele vai para o lugar dele, ele senta, ele fica emburrado, levanta para louvar a Deus, ele senta, né? Senta, irmão, ele levanta. Não ande pela igreja, ele passeia o tempo todo. Quando eu digo assim: irmão, entrega a oferta, aí ele esconde a carteira. Ele faz tudo errado. Mas nós precisamos aprender, amados. É uma lição tão básica essa. Preste atenção. Nós não lemos agora ali: não deis lugar ao diabo. Aí você tem que analisar: aonde é que eu estou dando lugar ao diabo? Às vezes é aí. Porque você fica com raiva do marido. Eu não vou tirar a tua razão, porque às vezes o marido, às vezes provoca. Mas sabe o que você faz? Tenha sabedoria. Pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente. Eu vou mandar para vocês da mídia a foto da serpente no jardim do Éden. Espera aí. A foto da serpente no jardim do Éden. Conseguiram fotografar, conseguiram essa proeza, gente. Eu vou mandar para o pessoal da mídia. Não precisa mostrar no telão, não. No telão não, para o pessoal que está em casa. Vou mostrar para vocês, espera aí. Pronto, achei. Olha só. A Eva se tornou amiga da serpente. E a serpente derrubou Adão. Então até hoje a serpente fica batendo papo com algumas irmãs aí, ó. Vou mandar para a mídia. Pronto. Mandando. Pronto. Chegou? Está chegando. Chegou? Não põe ainda, só quando eu falar. Que os irmãos têm que se preparar aqui. Chegou? Ajuda aí, auxilia aí, Marte. Chegou? Eu preciso encerrar. Aqui já foi. Mandou? Quando achar aí, e quando baixar aí me fala. Ó a serpente. No jardim do Éden. Psh, cuidado, não fale nada. Sem comentários, né? Pronto, filho, pode tirar, senão tem gente aqui que não vai dormir de noite. Deixa eu até tomar uma água, viu?
Amados, preste atenção, vamos voltar naquele último versículo. Vamos voltar naquele último versículo que diz: e a paz que excede todo o vosso entendimento, ou todo o vosso conhecimento. Preste atenção. A paz é tão grande de Deus dentro de nós, ela é sobrenatural. Essa paz é que precisa dominar você. Paulo dizia: eu sei ter como sei não ter. Eu sei comer como sei passar fome. Eu sei dormir num bom colchão como eu sei dormir no capim seco, no chão. Olha só. E a paz que excede todo entendimento, transcende, guardará o vosso coração, o vosso espírito e a vossa alma. Vocês perceberam que fala antes, um versículo antes, diz assim, 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, ansiosos, preocupados, perturbados, solícitos por coisa alguma. Porque eu tenho um pai que cuida de mim. Diga isso, eu tenho um pai que cuida de mim. Começa a fazer esse teste. Não se relacione com ele só como Deus. Deus, me dá. Você fala: pai, é teu filho aqui, é tua filha, me dá. Tem gente que fala: Deus é tão ocupado, Deus tem tanta coisa na cabeça, eu vou preocupar Deus com isso. A alegria de um pai é abençoar o filho. Deus quer te ouvir. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Olha só, risca na tua Bíblia. Andréia sempre risca na Bíblia, né? Em tudo, não é em alguma coisa, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Deus quer conhecer cada uma das suas petições. Pela oração e pela súplica, com ação de graças. É interessante isso. Nós vamos agradecer a Deus pela fé. Ainda a bênção não se materializou, mas depois que eu pedi, orei, com oração e súplicas, agora eu vou começar a agradecer a Deus. Obrigado, Jesus. Eu creio que já tenho. E a Bíblia diz que quando eu creio que eu já tenho, eu vou ter. Olha aí em Marcos capítulo 11, versículo 23 em diante. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, quer ver, ó? Quantos aqui acreditam que fé move montanhas? É uma pegadinha. Fé não move montanhas. Você tem que abrir a boca e falar. Olha o que diz aqui, ó. Se alguém disser ao monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, ó, a mente pode até tentar você duvidar, mas você precisa confiar aqui. Aqui o diabo não tem vez. Erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Próximo versículo. Por isso vos digo que tudo, diga comigo, tudo, Andréia, rabisca aí, tudo, quanto em oração pedirdes, olha, crede que recebestes, e tê-lo-eis, diz outra tradução. Então olha só, eu preciso crer que eu recebi antes mesmo de ter. E a gente quer primeiro ter, para pegar, tocar, palpar e dizer, agora eu tenho. Não, pela fé, você vai dizer que tem, e depois vai receber, e vai agradecer a Deus, porque Ele faz. Agora, quando fala para o monte, erga-te, lança-te no mar, não é o monte do Guaripocaba, não é o monte do Lopo, não é o monte do Leite-Sol, é
um monte de problemas, dificuldades, de lutas. Erga-te e sai da minha vida. Obrigado. Hoje vocês aprenderam que tem muita coisa que vocês sentem aqui e não sabiam, mas é o Espírito Santo chamando vocês para orar, para se trancar com vocês, porque o céu quer compartilhar alguma coisa com você. Deus, Ele quer aumentar a sua fé. Deus, Ele quer te dar autoridade, ou revelar a você a autoridade, porque Ele já te deu, quer ver? Lucas 10, 19. Eis que vos dou autoridade, a palavra no grego é exousia. Eis que vos dou autoridade, já dei, é passado, Ele vai dar. Ele vai dar? Já deu. Então eu preciso usar. Eis que vos dei autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões, Satanás e seus demônios, e sobre todo o poder do inimigo. Diga, todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Nada pode prejudicar. Sobre Israel não vale encantamento, nem seta, nem flecha, nem lança, nem dardo. Confia nesse Deus. Começa a orar mais um bocadinho. Começa a se trancar com Ele. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Nós vamos entregar nossa oferta agora. E depois eu vou orar por vocês. Eu gostaria que vocês separassem o dízimo de vocês, a oferta de vocês, a semente de vocês. Você pode pedir um envelope, você pode fazer com a maquininha, você pode fazer pelo nosso Pix. Amém? Entrega o teu melhor. Toninho lá está levantando a mão. Aleluia. Glória a Deus. Situações e circunstâncias me fazem temer e desistir, mas as promessas do meu Deus não morrem jamais, me mostram quem eu realmente sou. Tudo que eu posso e tudo que é meu, minhas palavras liberam minha fé. Vamos ficar em pé. E o que declaro muda situações. Eu vou viver cada promessa. Não abro mão de tudo que Deus me prometeu. Leve o tempo que levar, sei que eu vou conquistar. Deus com seu poder se moverá. Minha hora vai chegar. Pai, eu quero orar pelo teu povo e pedir a tua bênção na vida econômica, financeira e material. O Senhor sabe daquele que está vivendo um deserto, um estreito e um aperto. Aqueles que estão endividados, aqueles que não conseguem pagar as suas contas, que estão inadimplentes, aqueles que precisam de um milagre. Devolve, Senhor, a dignidade para os teus filhos. Muda, Senhor, esta situação. Prospera, Pai. Promove os teus filhos. Abre esta porta que ninguém pode fechar. Libera, Pai, o teu milagre, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. E todos comigo, amém. Assim seja e assim será.
Muito bem, glória a Deus. A igreja pode sentar um pouquinho, aí a gente encerra a transmissão, você se certifica que está